Bom, a gente resolveu bater um papo com vocês para contar, né? Primeira vez que o Léo fala depois de tudo que aconteceu, desde aquele 24 de fevereiro, aquele fatídico dia que mexeu com a vida de todos nós. E, Léo, eu queria que você contasse um pouco como é que está a sua vida, como é que está a sua recuperação desde aquele dia. Bom, primeiro, prazer enorme estar de volta no programa. São 4 anos, né? 4 meses. 4 meses, né? Dia 24 de fevereiro. A gente teve uma mudança. Aconteceu o seguinte: a gente recebe no dia 24 algo que a gente consegue falar. Não conseguia falar. Estava tendo uma AVC. Você lembra, você estava em casa, estava no sofá? Não, fiz o programa aqui. Fiquei em casa, almocei, fiquei gravando coluna, e de repente Letícia encostou comigo, começou a brincar comigo e passou que eu não conseguia falar. Eu falava uma coisa sem muito sentido, eu dizia uma frase sem muito sentido. Isso chamou a atenção. Letícia, para! A pessoa que estava na minha frente era ela. Eu fiquei doente, tive um problema, e ela estava na minha frente. Letícia estava na minha frente. Olhou, meu olho, os olhos dela. Eu vou começando a perder, eu vou perdendo. Quando eu olho para a Letícia, que eu vejo ela com os olhos cheios, ela fica com o olho olhando para mim. Papai não está normal. E eu olho para ela e vou falando. Isso foi me saindo. Eu fui perdendo. É como se eu estivesse morrendo. Foi ali, como se estivesse saindo. Eu saí. Para tudo, entra a cirurgia e eu volto com o pessoal. É como se eu voltasse. Estivesse de novo na manhã. Eu não acordar. Eu acordo. E sai tudo de novo. Já está novo. Deus parou para mim, fez não atira ele. A voz dele. Deixa eu ver, ele vai ter que achar. Minha filha chamou-me para trabalhar lá em casa, chamou Patrícia. Patrícia chega, Bruno não chega, você chega. E leva para o hospital. Eu tive 3 horas, 4 horas de uma cirurgia. Eu volto, trabalho foram acontecendo, você não se lembrava das coisas que estavam acontecendo, aos poucos, tudo ia acontecendo. A vida tem uma coisa interessante para mim. 60 anos, nesse ano, 60 anos. Acho que Deus falou assim: não chegou ainda não, você ainda vai chegar na fase, você ainda vai mudar. Falei, não, 60 anos Deus por não. Ele virou para mim e falou: você vai mudar. O que você mais gosta é o que você fala. Essa é o que você mais gosta. Você fala que você é amigo de todos. É você falar. Vou tirar a tua voz. Eu não conseguia falar. 60 anos. O que é que ele quer de mim mais agora? Tira a voz dele. Tire a voz dele. Não, a voz é... Tem algumas pessoas juntas comigo falaram, passaram situações parecidas com essas pessoas, mas comigo foi muito estranho. E eu fui proibido de falar. O que eu mais gosto de fazer. Foi estranho, muito estranho. Eu chego a ter 2 fonoaudiologias por dia, né? 2 fonos por dia você fazia. Cara, vamos lá, como funcionou? Eu recebo um médico, depois tudo acontece, um mês depois, eu converso com o pessoal.
Dr. Bruno Mota. Foi o cara que fez fantástico. Foi quem começou a cirurgia pra gente. Bruno foi onde na sua vida, né? Foi o cara que chegou e fez o procedimento de urgência lá no Hospital Português. Cara, o Bruno, você tem um médico que você nunca viu, nunca ouviu falar, não sabe quem são. E ele chega e fala, vou salvar esse cara. E foi. E foi fantástico. Depois veio o Arthur Procópio. Que foi o que fez o procedimento para corrigir o problema no seu coração. Isso. Aí ele veio o segundo. E o terceiro foi a Silvana Sobreia. Foi a neuro que acompanhou você e definiu o que você ia fazer. Ela era a neuro, ela era a que ia falar, como o Bruno fez a parte dele, e o Silvana iria dizer para outra puta, cuidado, eu vou mudar. Fizemos um trabalho e houve as fonobiólogas fantásticas. Então, eu fui um mês com Nasli, depois Andréa, depois Juliana. A gente saiu conversando com ela, se batendo, fazendo trabalho. Mas a gente foi vindo, o tempo foi passando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu converso, ouvi os treinos de volta, o Bruno de volta, Silvana de novo, Procópio, que é um cara espetacular. Bom, como é que eu falo da história? Você vai tentar saber. Quem está falando aqui, estou conversando com o Léo, com o Marco. O Marco me fala de estou ouvindo o Júnior ouvindo, estou ouvindo. Eu vou ouvindo cada passada que você falar, mas eu tinha que entender o que vocês queriam falar. Mas eu tinha que entender cada pessoa que estavam falando. Eu tinha que buscar cada pessoa. Isso foi melhorando, até quando eu voltei a acreditar no que estava falando. É como se você tivesse que aprender novamente a falar. De novo, eu fui tremendo de um aluno novo. Eu estou dizendo, eu tenho uma filha de 12 anos, minha filha, o amor da minha vida, Letícia. Cara, vê uma coisa que é como meu pai sempre foi muito Deus. E papai falou assim, meu filho, você vai encerrar para sua filha, você vai ensinar para ela Pai Nosso. Pai, faz para ela. E comecei a fazer todo ano, minha filha, eu cantava para ela, a reza para ela. Eu cantava, ensinava a ler. Aí fui ensinando Letícia para ela aprender Pai Nosso. Ela começou a fazer. Passou o tempo. Aí lá vou eu volto, chega a Letícia, começa a conversar com ela, vai no hospital, voltei para casa, começando. Letícia me ensinou, ela fala, Pai Nosso, que estás no céu. Eu tenho dificuldade até para contar. Eu tenho que ouvir. Eu ensinei para ela. Isso é lindo. Eu ensinei a minha filha a rezar. E ela ensinou de volta. E ela está me ensinando. E não tem igual, cara. Não tem isso. Ela me ensina tudo. Ô Léo, do lado de cá, né, a incerteza era muito grande, né, depois de tudo que aconteceu. Você imagina que eu, Bruno, passando naquela noite, né? Noite muito dura, mas assim, a cada passo que você dava, a gente tinha fé em Deus que esse dia ia acontecer e ele está chegando, né? E a gente fica muito feliz de ver a sua recuperação, seu esforço, sua dedicação, porque não é fácil, né? Mexe não é nem só com a sua mente, mas mexe com o seu dia a dia. Imagina um cara ativo como você, de uma hora para outra parar, né? Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho era sobre a importância da música, né? Porque uma coisa que eu achei impressionante, Marcos, foi que quando ele estava no hospital internado, eu entreguei um violão para ele e ele tocou sem errar uma nota. Uma nota. Então assim, o cognitivo dele estava 100%, ele não errava nada. Agora, a voz não saía.
e como a música é importante nesse seu processo de recuperação, né, Léo? Antes de falar sobre a música, sobre violão, se eu falar sobre vocês algo, você... Eu tenho uma coisa que sempre... Eu entrei o médico, eu fui para a cirurgia e saí e eu via vocês. Eu dizia, eu não posso fazer isso com ele, não. Eu não posso fazer isso com ele, não. Eu não posso deixá-los passar por isso, não. A cirurgia acontecendo comigo, a gente viveu recentemente uma cirurgia com a minha mãe, pessoas que a gente teve, e eu estava lá com eles, todos juntos, a gente estava junto. E dessa vez eu estou do lado de fora, olhando e vendo os meus irmãos, olhando sobre mim, cara. Não posso fazer para eles, não, eu não posso falar, não, eu não posso falar sobre isso, não. Eu via vocês dois, eu via você. É como se eu dissesse, força, eles vão acreditar em mim. Eu volto e encontro eu saio, começo a ver vocês. Primeiro a gente tem outro lado. Eu olho para vocês e outro lado. Eu vejo Júnior, é outro Júnior, Bruno é outro Júnior. Júnior são outros irmãos. Não esquece. A gente foi, meu pai sempre passou a vida, a gente passou por vidas. A gente teve na vida. Mas papai sempre a gente, vocês são, a gente briga, vocês são irmãos, vocês são fortes. E a gente teve a voltar, cada um passou tudo que tinha, o que tem de errado, todo mundo junto. E ao mesmo tempo, tudo que a gente tinha com cada um deles era coisa deles, cada um fazer um pouquinho por Léo. E eu por mim, porque eu pude fazer com vocês, se eu pudesse fazer de volta, eu faria. Hoje, gente, sabe quanto tempo ele mudou a consciência depois da cirurgia? Quanto disso? Foi no dia seguinte? Logo depois. Sim. Não, mas e foi tudo de noite, né? É. Foi de noite, né? De noite de madrugada, né? Foi muito rápido. Ele passou mal. Porque a hora que eu tentei falar com ele foi 9 e pouco da noite. Isso. Aí ele já estava exatamente na crise. Exatamente. Porque ele passou mal por volta de 8h30, 9 horas. Tem um vídeo de Letícia filmando ele. Ele com dificuldade para falar, de 9 e pouquinho, na hora que você não sabe. E aí, 10h30, você estava no hospital, antes das 11 ele foi operado. Lá no hospital, foi muito rápido. E no dia seguinte Aí ele ficou em observação, aí já saiu da cirurgia por volta de 2 da manhã, 2 para 3, já foi para o quarto, já saindo, já retomando a consciência, assim, abrindo o olho, tal, não estava falando ainda. No outro dia deitou, aí foi para a UTI, da UTI foi para o quarto no outro dia, no final do dia. E aí já foi, assim, já abriu o olho, já entendia, a gente já conseguia falar com ele. Mas ele não esboçava ainda muita coisa, acho que com 24 horas ele já estava ativo, levantando, enfim. É uma coisa que é interessante. Você falou, eu falando sobre as pessoas. Minha mulher foi fantástica. Dormindo o tempo inteiro no hospital. O Júnior e Bruno, o tempo inteiro. Sibeli estava em Salvador. Mamãe, de vez em quando encostava junto comigo. A mãe não ia mais porque a gente não deixava, a gente tentava preservar ela. Você queria entender por vocês, é como se eu quisesse ver vocês. Então eu queria que o Marco está pensando, o que é que o Júnior está pensando, o que é que o Bruno, o Kézia, cada um está pensando. Eu olhava cada um. Eu não posso falar. Eu queria falar e não saía, cara. A voz não sai, velho. Você pra mim, Deus, pra mim não, Deus. Pra mim não pode tirar a voz pra mim não, cara. Você não pode tirar a voz pra mim, velho. Você tirou a voz pra mim. Eu entendi o que vocês estavam falando. Eu entendi o que vocês estavam falando. Claro. A maioria não. Tem uma coisa que é interessante a gente falar sobre esse assunto.
1982. Bonito ano, não assim. Todo mundo gosta sobre isso. Bonito ano. 1982, eu tinha 17 anos de idade. E eu saí do Nóbrega, a gente foi pro barzinho, vamos jogar dominó. 1982. A gente começou a brincar com dominó. Bruno Júnior virou dominó. Quando eu volto, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso falar com todas as pessoas. Vamos fazer fono, é importante, profissionais. Mas eu vou usar um grupo de dominó. A gente é um grupo a gente tem um grupo, passei 3, 4 anos sem frequentar um grupo, tanta coisa trabalhando, passei quase 3 anos sem ir. Esse ano eu voltei para essa. Cara, isso virou as pessoas comigo. Eu ficava vendo o dominó, como eles faziam, e a cabeça foi voltando, eu fui entendendo um pouco mais. O dominó, ele virou uma fisioterapia. Tem situações em que você pirou, você passa. Vem aqui em Recife, Hamilton. Eu não vi Hamilton, eu não vi Hamilton, fazia um ano, a gente ficou com uma fase. Hamilton vem para cá, aniversário de Léo. E ele veio antes, uma semana do meu aniversário, ele veio na casa. Bruno vem e a gente está com essa. Cara, eu acordei, eu fiquei bom. Sério que eu falo? Falando bem. Estamos bem normal, estamos bem. Tá... Bruno falou que o Léo está bem, pô. E por conversa normal, eu falo normal. Não, eu acho que ele tem que pensar que ele está fazendo um trabalho bom, tem que fazer um programa, não sei o quê, papapá, e Léo e Bruno do lado. Ele está melhor mesmo, pô. Acho que 1 hora, 2 horas depois a gente tocava voltando, cadê? Volta de voz. A voz assumiu outra vez. Léo, cadê você? E eu voltando de novo. Assim não voltou não, velho. Mas isso aconteceu também, tem essas coisas também que são interessantes. Sim, foi uma reparação muito de altos e baixos, assim, né? Às vezes no momento de. O que fazia assim, você acreditar, não, tenho que ir, é família mesmo, o que faz assim, não, eu vou me recuperar, o que te motivou, qual foi o teu porto seguro? Eu tinha que ficar bem, cara, eu tinha que melhorar. O cara que fala a vida inteira, esse cara não fala, esse é o principal. Eu preciso falar, eu preciso conversar com eles. Eu paro, eu começo a pensar no que eu estou pensando, mas não fui falando. Isso foi muito chato, foi muito ruim. Você tentar olhar para vocês, tentar falar alguma coisa e não conseguir falar. Deus tentou isso, Deus queria. Eu quero ver se você consegue. Tá, volta. E a gente vai voltar. Devagarzinho a gente está voltando. Seus planos para o futuro, Léo, o que você pensa? O que é mais importante para você depois de tudo isso que você está vendo? Bom, primeiro, preciso agradecer a todos os médicos, amigos, irmãos, família. Vamos em frente. A gente vai cuidar do que nós temos falando. A gente tem o programa na CBN. A gente precisa do Traíras. Precisa voltar no Traíras. Trabalhar. E tendo de vocês fazendo toda essa força que vocês passaram para nós. Acreditar que a gente está voltando. Agradando todos os médicos, todos os amigos, família, e vamos no dia 1º de julho, a gente vai em 2026, vamos marcar aqui, 1º de julho,
eu vou estar aqui, eu vou estar voltando, eu vou estar falando. A volta ao normal. 1º de julho de 2026. Ô Léo, deixa eu perguntar uma coisa. Você teve medo de morrer lá? Repete. Você teve medo de morrer? Tive. É estranho você sonhar com alguém. Eu vi morte. Mortes estranhas. Eu tive uma irmã que foi muito forte pra gente. Uma irmã forte que me deixou muito dor. Muita dor, foi minha irmã. Dessa vez eu tive depressão, que eu estou morrendo. Porque quando a voz começa a sumir, que você fala, você para, que você volta. Eu acho que eu pensava, às vezes eu pensava assim, acho que eu morri. Às vezes eu olhava para minha mulher falava de casa, eu olhava para eles, e agora eles vão dizer que eu morri. Eles vão falar para mim que eu morri. Porque elas falam comigo, fala a verdade que eu morri, fala a verdade. Eu sei que você não quer dizer que eu estou lá. Você é um cara que gosta muito de filme, né? É um bem ser de filme isso aí, né? Pô, você gosta muito de cinema. Sensação de você estar do lado de lá. Eu estava fora, cara. Eu estou aqui fora e eles estão tirando comigo. Eu falo para você, fala a verdade que eu morri, fala a verdade. Tinha coisa que eu acordava, olhava para elas e dizia assim, pô, elas não querem dizer para mim que estão dormindo ainda. Eu não estou vendo a novela, não assisti a novela A Viagem. É, a viagem. A viagem. Tá passando Eu não assisti A Viagem, na época não assisti, e de repente a mamãe veio o tempo inteiro, por que não sei o que? Mas parei, pô, eu morri, pô, eu estou lá conversando com os caras, estou batendo, eu estou voltando aqui de volta. Eu precisava falar com vocês às vezes para saber, agora eu estou fazendo novo, estou falando com vocês, mas isso aqui, ó, vocês estão falando que nós estamos vivos, né? Estou vivo, né? Tem. Eu tive a sensação que tinha morrido. A sensação que eu tive de morrido. Mas acho Olha, que assim, fazer dessa linha de perguntas difíceis. Como é que ficou a tua relação com Deus depois de tudo que aconteceu aí? Putz, que pergunta você fez? Me perguntar sobre uma fase dessa. Eu estava esperando que o Juninho me deu uma pergunta difícil. Esse cara é maravilhoso. Eu tenho Deus. Deus é Deus, ó. Fica aqui. Eu fico. Deus é Deus. Quando eu falo Deus, ó, aqui, ó. Porque eu tenho Deus, eu estou com Ele uma vida inteira. Várias religiões. Meu papai foi Seminarista. Aí eu fui católico. Teve uma hora que eu parei em relação a Deus, porque era muita coisa, e eu não tinha muita falando sobre. Eu fui tocar música na igreja, eu fui do Juna, vamos rever agora o Juna. Jovens Unidos do Amor, um grupo. O Juna, 45 anos, vamos se encontrar agora, cara. Então eu vi muita coisa acontecendo. E Deus lá de fora, todo mundo falando sobre Ele, todo mundo, e Ele olhando assim do lado. A minha conversa com Deus, eu falo sobre Ele, eu gosto dEle, eu trago com Ele. Deus é meu, só mim. Deus é só mim, Deus é meu. Para mim, Deus é meu, Ele é meu, Ele é um Deus meu. Minha vida com Deus, é uma relação eu e Ele. Somos amigos. Eu na dia falo assim, vou fazer uma contigo, tirar a tua voz. Vai me dar contigo. E tu vai ter que voltar. Eu não estou voltando. E eu estou voltando. Isso é Deus. Meu Deus para mim é meu irmão. Assim, o que é que uma pessoa que passa, o que você passou, o que é que muda para essa pessoa? Né? Quando supera um problema
mão desse saúde, né? Meio que morrer, como você falou. O que é que muda na vida de uma pessoa quando consegue superar essa barreira, passa esse obstáculo e segue em frente? O que é que muda na vida de uma pessoa? Você muda. Cada dia para mim, eu dou e tem dia. Eu vou estar lutando. Agora, o que é que mudou? Para mim, é cada vez mais, lutando cada vez mais. Muita coisa vai mudar. Uma coisa muda. Eu acho que essa mudança que é fundamental. Eu mudo sempre fazer bem para as pessoas que eu puder fazer por vocês. E fazer melhor para vocês. Tentar fazer melhor. Tentar sempre melhor. É isso assim, que você está agora do menino, essa coisa que vão mudar. Só fechando, dizer assim que o tempo todo a gente sempre acreditou, você é muito importante para todos nós, a gente quer que você volte firme e forte, 100% aí, você, a gente espera que esse episódio sirva de crescimento para você como ser humano, como homem, para corrigir alguns hábitos que não eram legais, incorporar outros e ter... eu digo muito isso para mim mesmo, eu tenho 2 filhos, assim como você tem a Letícia, assim. O que eu quero do meu Deus é envelhecer e ver meus filhos crescer. Se ele fizer isso para mim, eu já estou muito feliz. E assim, espero que você possa ver a Letícia se tornar uma grande mulher, formar a sua família e seguir a sua vida tão presente que Deus lhe deu. O que a gente uma coisa que a gente aprendeu foi pedir desculpa pelo que você fez. Eu pedi desculpas por muitas pessoas. Às vezes você percebe que você está pedindo desculpas, mas você aprendeu. Foram 4 meses aprendendo e fazendo, a gente criando que cada dia ele vai trazer para você um dia mais. Sempre faça um dia como se fosse algum bem, quem você gosta. É o que eu torço por todos vocês. Obrigado por todos vocês.